Boa noite, galera. Boa noite. Muito boa noite, professor Rubim. Chegando no nosso horário de domingo. Quem é que está aí? Vamos entrando no nosso super horário de domingo de processo. Quem é que gosta de processo aí? Vamos lá. Vamos entrando. Professor Rubim. Cadê a turma de processo? Boa noite, Délio. Bem-vindo. Joércia também já está aqui com a gente. Boa noite. Rosana Mota, boa noite. Rosane Augusto também. Pessoal ainda de ressaca aí do curso de sexta-feira até de madrugada, é ou não é? Mas já estamos aqui de novo. Luana, seja bem-vinda, boa noite. Vão dizendo aí, gente, de onde é que vocês estão falando, que parte do Brasil. Caxias aí, ó. Alanessa Medeiros, seja bem-vinda, Alanessa. A Ceni Ferraz está aí com a gente, boa noite. Seja bem-vindo, Alanessa, diz que é minha fã, obrigado. Recife, Carol aí de Recife, Kiara, muito boa noite. Lúcia Albuquerque de São Paulo, muito boa noite, pessoal de todo o Brasil acompanhando. A Marcela fala de Linhares, no Espírito Santo. Cenia de Canoas, aí Rio Grande do Sul, região metropolitana bombando sempre aí com a gente. O Délio lá de Minas Gerais, governador Valadares, né, Délio? Sempre nos acompanhando, sejam bem-vindos. Né? E teremos sorteio hoje, tá? Laís também de BH, também de Minas Gerais. Hoje teremos o sorteio do professor Botelho. E aí vamos ter que fazer conforme a nossa tradição aqui, que é os stories, né, gente? Faça seu stories aí do professor Rubim, não é? Tirar uma foto aí da nossa atividade, colocar lá o @FernandoRubimRS e publicar ali nos stories. Vamos lá, valendo o livro hoje do professor Botelho, do nosso convidado. Um abraço de Laje, diz o Cironei Santos aí da Bahia, né? Rose Chagas também está com a gente aí. A Rose eu sei que é de Imbé, né? Aí no nosso litoral norte, de onde eu falo também aqui, diretamente de Capão da Canoa, onde me encontro nesse momento, litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, muito bem-vindos todas e todos. Fizemos um curso aí muito legal, curso 3 no Zoom, a gente fez fim de semana, sobre o tema da prova, né? Começamos às 19 horas e fomos até a 1h25 da manhã. Né? Insanidade total aí o pessoal no processo, acompanhando com muita força. Patrícia de Vitória da Conquista aí também nos brindando com a sua presença. E sejam todos bem-vindos, né? Lucas, casos tem que entrar no nosso WhatsApp, a gente discute os casos, tá? Boa lembrança. Quem quiser participar dos grupos do WhatsApp do professor Rubim, pode mandar o seu direct aí com o seu telefone, com o seu WhatsApp para ser incluído nos grupos aí do WhatsApp. Nós temos 2 grupos, um está completo, né, com 266 integrantes, e o outro está em vias de ser completado. Então, manda lá, Lucas, e interessados de discutir casos concretos, de saber a opinião do grupo em geral. Pode mandar o seu WhatsApp no direct que a gente vai adicionar. Eliane aí de São Paulo, seja bem-vinda. Kiara aí tá dizendo que foi demais, né? Que Leonice está com a gente. Minha mãe, Mercedes Rubim, também tá com a gente aí, boa noite. Lucas Moran, Josiane Nardini também tá entrando. Vamos lá, gente, vamos entrando aí. E fortalecendo então aí os nossos grupos do WhatsApp. Repito, quem quiser entrar aí, pode mandar um direct que a gente adiciona sem problema para participar, saber das nossas atividades, dos próximos cursos aí do professor Rubim. Não fique de fora dos cursos, né? Esse último curso teve 186 colegas que fizeram esse curso sexta de noite, o curso rápido de processo, e foi sensacional, mega atualizado, com muito debate, e no espaço final ainda de interação, né? De network entre os colegas, que foi muito bacana aí.
Né, Dayana? A Dayana estava com a gente, William Baltazar também está com a gente. O curso em 3 foi um aprendizado na veia, diz a Maria Catarina Schmidt, aí, nossa colega advogada também aqui do Rio Grande do Sul. Muito legal foi essa atividade, né? Também quem quiser entrar no Telegram do professor Rubim, Prof. Fernando Rubim, entra lá no Telegram, acompanhe também os nossos movimentos, algumas informações aí do dia a dia a gente joga também no Telegram, gratuito, aberto ao público, vale a pena também aí participar, são as nossas ferramentas, o Telegram e os grupos do WhatsApp. Nós temos 2 grupos, repito, só 2 grupos, o professor Rubim está no WhatsApp e que a gente movimenta aí com informações, atualizações, e tá muito legal mesmo, estão muito aquecidos esses grupos nossos aí. Beleza? Hoje então, gente, nós vamos falar com o professor Botelho, né, que vai abordar o tema aí do processo qualificado, né, do direito ao processo qualificado. E boa noite, Sinclair Brizola, boa noite aos demais colegas de todo o Brasil. Então a gente já vai puxar o professor Botelho para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema que é mega fundamental, né, que é o processo qualificado. Seria no meu entendimento, vamos ver o que o professor Botelho entende, né? Seria um corolário, uma das grandes diretrizes aí do processo justo, que a gente vem falando do processo justo, né? A busca por um processo qualificado, né? Mas vamos ver o nosso mestre que trata do tema, que tem um livro, inclusive, sobre isso, né? Para a gente tratar mais a respeito do tema. Professor... Vamos lá, vamos chamar. Boa noite, mulheres informadas. Aí a Fernanda está no controle desse WhatsApp, né? Fala, querido, boa noite. Grande, Rubim. Como é que tá, meu amigo? Tudo bom, querido? Bom? Boa noite, tudo Cara, bem? Que alegria falar contigo. Que bom, né? Como de praxe eu faço, antes de começar a falar propriamente dito, só uma breve apresentação do nosso convidado, né? Nos nossos domingos de noite, sempre às 20h30, trazendo um convidado aí, referência no processo civil brasileiro, o professor Guilherme Botelho, graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, no ano de 2003, vem desenvolvendo aí atividades, especialmente da advocacia, então, desde lá. Tem o seu mestrado, o doutorado também defendido na PUC do Rio Grande do Sul, especialista em processo civil, professor titular aí dos cursos na Fevale, Universidade Fevale, aí no Novo Hamburgo, professor convidado e também da Escola Superior de Advocacia, leciona em diversos cursos de pós-graduação, também é professor aí da própria PUC, né, onde construiu uma carreira bastante consolidada aí desde a época então da graduação, né? Professor Botelho, uma satisfação lhe ter aqui com mais um colega aí do Rio Grande do Sul de êxito e um colega que é apaixonado pelo processo civil e tem esse título do direito ao processo qualificado, uma das suas obras, assim, aquela pelo menos que mais me chamou a atenção no meu próprio desenvolvimento do meu mestrado ainda, em 2010, e que nos aproximou aí para a gente dialogar, né, em matéria de processo, e a partir daí a gente teve uma afinidade e uma aproximação bastante grande, não só pelas questões pessoais, né, pela amizade que a gente construiu, mas principalmente por essa nossa linha de preocupação aí com o processo justo, que também é uma corrente aí muito forte na PUC, uma corrente do nosso professor em comum, aí, meu orientador agora, o professor Luiz Alberto Reichel. E então gostaria que fizesse desse boa noite para todo o pessoal que nos acompanha, mas especialmente falar um pouquinho dessa ideia, dessa construção desse livro, né, que chegou a esse nome tão impactante, né, de direito ao processo, o processo qualificado. Por favor, querido. Claro, que maravilha. Bom, primeiro, Rubinho, eu quero enfatizar aqui os meus agradecimentos pelo convite, fico muito feliz, cara, pela oportunidade de te rever e pelo debate, né, porque é sempre maravilhoso aí debater contigo, cumprimentar aí todos, num domingo à noite, guerreiros, né, pô, ainda estava te ouvindo agora há pouco, quando tu mencionou que
curso até 1h30, realmente, pessoal guerreiro mesmo. Bacana, show de bola, cara. Mas tu merece porque eu sei do teu esforço e do teu talento, principalmente. Obrigado, querido. Bom, dito isto, Fernando, a ideia do trabalho, esse livro, ele foi fruto da minha dissertação de mestrado, né? Foi a versão comercial do trabalho. E a ideia é basicamente um trabalho que é realmente voltado para o direito processual constitucional, digamos assim, né? Naquela vertente mais constitucional realmente do direito processual. Eu até durante o trabalho até acabei usando aqui a expressão direito processual constitucional, mas essa é uma expressão que eu até procuro evitar ao longo do trabalho, e aquela classificação entre direito constitucional processual e direito processual constitucional, porque acho que ela é de pouca aplicação prática, ela até tem alguns perigos assim na classificação, mas a ideia parte muito realmente de uma visão mais constitucionalizada do processo. A partir daí eu desenvolvi no último capítulo uma ideia do que seria um processo qualificado. Eu procurei evitar a expressão processo efetivo ou eficiente, efetivo. Eu acho que efetividade é uma bandeira sem pátria, em que a gente usa com conceitos mais variados que eu vejo na doutrina. Então essa é uma expressão que eu tentei ficar bem longe, mas basicamente a ideia aqui é construir um processo que tem algumas qualidades que me parecem essenciais para que efetivamente responda à tutela jurisdicional, responda àquilo que o Estado constitucional nos deve, que seria tempestividade, justiça e adequação. Então seriam 3 grandes qualidades que formariam, digamos assim, este processo qualificado. Claro que a base do trabalho é o direito ao processo, ou direito de ação, enfim, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, e a partir dali eu desenvolvo algumas qualidades que tornariam esse direito de ação efetivamente, digamos assim, aquele prometido pelo Estado, né? A partir daquelas 3 qualidades que eu mencionei. Então, e a partir daí eu desenvolvo, enfim, a própria ideia dele como um critério, um postulado hermenêutico voltado inclusive para resolver alguns conflitos processuais que poderiam se desenvolver. Só para lembrar o pessoal aqui, que depois eles me cobram no final, nós vamos fazer um sorteio do livro. Tu tem na mão aí? Tem aqui, só para mostrar pro pessoal aí, ó. Livro quentinho, novinho aí. Teoria eu recebi essa semana do processo. Que legal. Recebi essa semana da editora, tá pela editora TOT. Está muito bonita a edição, inclusive. Achei muito bonita mesmo. Então, aqui tem vários artigos, enfim, a gente pode depois comentar. Legal. E aí a gente depois comenta um pouquinho, mas tá bem bacana a edição mesmo, tá muito bonita. Façam stories aí, mencionando o @FernandoRubinRS, mencionando também o professor Botelho, não é? É o arroba, como é que é a denominação do teu Instagram, Botelho? Guilherme Botelho. Fiz. Eu sou um cara meio avesso à rede social, cara. Mas tu consegue tudo, né, tia? É o arroba, é o arroba... O meu ali é Guilherme Botelho, ADV, tudo junto. Guilherme Botelho, então, arroba Guilherme Botelho ADV, arroba Fernando Rubim RS, faça o seu stories, compartilhe aqui com a gente que está acompanhando a nossa live, valendo sorteio do livro do professor aí Botelho, Obra Coletiva. Qual é o nome do livro? Diz ali As Mulheres Informadas? Tá. É Teoria do Processo, né? Essa obra aqui é Teorias do Processo, dos clássicos aos contemporâneos. Eu escrevi um capítulo, na verdade, um artigo, junto com a minha esposa, com a Ingrid Botelho. Então escrevemos aqui, e é bem interessante essa obra, se eu puder só fazer um pequeno parênteses, Fernando. Claro. É uma obra em homenagem a grandes processualistas, então cada autor fez uma homenagem a algum grande processualista. A nossa foi em relação ao professor Teori Zavascki. Então é um texto dedicado a ele, enfim, que basicamente aborda aquela classificação que é também o trabalho a tese de doutorado do professor, né, do saudoso professor Teori, sobre tutela dos direitos coletivos e tutela coletiva dos direitos. Muito bem. Editora TOT. Sensacional. E organização do professor Antônio Gaio Júnior e do professor Marco Félix Jobim.
Tá? Muito bem. Tá muito bem. bonito. Então vale o critério do sorteio, né? Como a gente faz os sorteios no nosso domingo aqui, o critério é do professor Rubim mesmo, é o melhor stories aí que a gente vai divulgar depois, na sequência, né? Não durante o evento, mas depois eu vou escolher aí um stories, vou passar aqui pro Guilherme e a gente, de comum acordo, depois faz a divulgação. O professor Guilherme Nassif está com a gente também aqui, outro professor histórico aqui da PUC, dando boa noite aí para a dupla aqui em questão, professor aí muito da área dos recursos, procurador do INSS, procurador da AGU, melhor dizendo, está com a gente aí. Professor Botelho, então a sua obra aí tem de processo, foi fruto então do mestrado, foi colocado, mas eu faço questão de fazer menção desde essa obra do mestrado, porque eu estou fazendo minha tese de doutorado nesse momento, acaba até o final do ano, e eu entendo que esse debate a respeito do processo qualificado, agora no processo eletrônico, é basicamente o que eu venho fazendo, aí, examinando essa transição do processo físico para o eletrônico e a divisão de tarefas entre o juiz e as partes do processo eletrônico, me parece que essa discussão colocada aí por ti, ela permanece absolutamente atual, o tema permanece absolutamente atual, e a própria utilização dessas expressões como a da efetividade, mesmo da segurança jurídica, elas continuam absolutamente polissêmicas, elas não me parece, que há uma identificação dentro de termos dentro dessa linha, né? Mas se tu fosse pensar essa tua obra justamente para o cenário atual do processo eletrônico, pelo menos como ele vem sendo implementado no Brasil, agora tanta crítica que se vem se fazendo aos processos físicos que continuam suspensos os prazos, por incrível que pareça, a gente está em setembro na pandemia e agora teve mais uma resolução do TJ suspendendo de novo os prazos, né? Então, os processos que estão parados desde março, como é que tu vê essa utilização dos conceitos da obra nesse momento atual? Tá. Não, eu concordo. É um momento de exceção que a gente vive, sem sombra de dúvida, né? Aliás, um detalhe sobre a resolução, eu não sei se tu também entendeu, se tu também teve, eu tive bastante dificuldade na compreensão da resolução, quando suspendia e voltava, e datas diferentes, assim, achei uma redação bem sugestiva para debates depois, né? Mas, enfim, acho que não nos calha agora o debate, a discussão. Mas sem dúvida, a obra tem aplicação extremamente atual. Na verdade, é um livro, basicamente, de voltado, repito, a um processo constitucional, né? E que tinha meio que uma missão de não ficar muito positivo, muito positivista, muito ligado ao código em si, o que eu acho que foi bem positivo, né? Dada a mudança do código também. Então, sem sombra de dúvidas, eu vejo são vários os problemas que a gente está vivendo agora, de acesso à justiça ou de dificuldade de acesso à justiça, né? Seja por lado daqueles que talvez mais carentes, que mais necessitariam talvez de um acesso mais eficiente, que estão tendo maior prejuízo. Eu posso te falar, por exemplo, sobre isso, porque eu também sou professor no SAJUG da PUC. Então, a gente faz um trabalho voltado à comunidade mais carente da região, né, da próxima PUC. Então, eu estou vendo as dificuldades que a gente está tendo de fazer, de dar o acesso, de continuar, de manter a qualidade do trabalho com tudo isso, e o quanto essas pessoas, na verdade, têm as necessidades mais urgentes e são justamente elas que mais sofrem com essa falta de acesso, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. O processo eletrônico eu acho que é uma grande vantagem em relação a tempo, né, Rubinho? Eu acho que realmente a gente conseguiu combater aquelas etapas mortas que a gente chamava do processo. Aquele tempo no escaninho, o tempo da publicação, né? Vamos lembrar que eu sou do tempo ainda da nota do diário físico, né? E que o processo ia para ficar na fila, para publicação do Diário de Justiça. Então, sem dúvida, a gente combateu algumas coisas importantes. A gente ganhou bastante nesse ponto. Mas a gente também tem alguns efeitos colaterais que eu também
tenho notado em termos dos mais variados, seja pela impessoalização, seja por vezes a dificuldade do advogado ter um pouco maior de acesso ao juiz em si, ao julgador, seja por essa impessoalidade, seja porque eu acho que tem um efeito, aqui é algo mais empírico, tá? Mas eu noto que também tem um efeito psicológico, não sei se tu vai concordar comigo aqui, tá falando um pouco mais o advogado e menos o acadêmico. Um lado um pouco psicológico na questão da gente não ver o volume de trabalho, não ver o volume de processo se acumulando. De eu notar, eventualmente, chegar no cartório e ver que não tem mais aqueles processos se acumulando, e notar que isso às vezes dá uma certa tranquilidade, né? Porque tu não vê, eventualmente, que tu tá com, sei lá, tantos mil processos que estão para ir conclusos ou não, que estão para, enfim, serem despachados. Eu nunca... É algo que é só uma reflexão, assim, mas que eu acho que talvez tenha algum efeito também. Eu estava pesquisando, Botelho, os relatórios do CNJ, que foi o grande responsável pela implementação aí do processo eletrônico, e eu venho colocando isso na tese de uma maneira bastante crítica, que um determinado relatório do CNJ sobre essa transformação dos processos físicos para os eletrônicos, em torno de 300 páginas, e em nenhum momento, isso eu garanto, porque eu fiz uma leitura atenta e uma releitura, em nenhum momento se falou em processo qualificado. Se fala em o tempo entre a petição inicial e o despacho, se fala da redução dos tempos mortos, exatamente como tu colocaste, né? Se fala aí na otimização, no gerenciamento processual que passa a ser adotado, né? Um sistema, por exemplo, como o EPROC, que dá o prazo inicial e o prazo final para advogado, o sistema todo ele digamos assim, muito mais ágil, né, do que aquele sistema físico que a gente estava habituado e que a gente aprendeu a lidar quando era estagiário, início da advocacia ali nos anos 2000, né? E essa era uma pergunta que realmente eu gostaria de te fazer, né? Nós não temos dados concretos sobre a qualidade da prestação de jurisdição no processo eletrônico, né? E um pouco vai por aí a minha orientação da minha tese. Como fazer, né, cobrar esse controle, porque o processo constitucional, no acesso à justiça, todos os corolários ali do devido processo legal, do artigo 554, 55, contraditório, fundamentação, eles podem simplesmente serem fruto aí de uma sistemática formal, né? Eles estão ali para cumprir o papel, mas como realmente saber ou exigir, né, no processo eletrônico que haja essa interferência positiva das partes aí para a legitimidade da decisão final? É uma excelente questão. Reflexão, né? Reflexão, né? Excelente. É difícil. É que dialoga um pouco com toda a tua... toda aquela tua estrutura ali do teu trabalho, eu te diria, refletir. E tu sabe que essa reflexão que tu faz, Rubim, ela me recordou agora um texto muito antigo do professor, também saudoso, professor José Carlos Barbosa Moreira, que é Mitos da Justiça. Uhum. Que é uma obra que eu gosto bastante, um artigo pequeno, mas que eu gosto bastante. Eu até recomendo para os alunos em processo civil 1. E um dos grandes mitos que ele fala, uma das grandes dificuldades que ele comenta lá, e esse texto tem ele escreveu em final da década de 90, deve ser 98, 90, enfim, em que ele coloca que um dos grandes problemas que nós temos é que justamente a gente faz reformas. Primeiro a gente busca fazer reformas ou alterações na justiça ou no processo, enfim, sem um estudo adequado. A gente não gosta de pesquisas de campo no direito, né? Então ele já falou, então a gente costuma meio que por um certo achismo. Mas o que é pior, a gente faz as mudanças, faz as alterações e depois não controla isso. Então a gente não fica sabendo se a gente eventualmente não vai matar o paciente pelo excesso de remédio, pelo excesso da dose. 99 ele escreveu, perto de... Então, da transição do milênio. Beleza, interessante. E olha como isso é atemporal, né? Olha como isso serve para hoje.
O problema não é só a questão da reforma, mas e depois? Deu certo, que é o que tu falou. Alguém está acompanhando para ver se está dando certo? Que diferença está fazendo? Porque a gente pode eventualmente matar o paciente por excesso de dose. Né? Então a gente não está fazendo. Então é muito importante que principalmente a gente faça as alterações. Bom, estamos implementando o processo eletrônico e que a gente efetivamente está tendo um controle, o que está dando certo, como está dando certo, quanto está dando certo, em que situação isso está funcionando. Então, eu concordo contigo, acho que a grande questão é realmente um controle, principalmente posteriori também de tudo isso. É que a gente mantenha um efetivo zelo sobre tudo isso para ver se está funcionando e o que está funcionando. Né? Isso seria fundamental. É que me parece que o processo eletrônico ele tem uma lógica evidente nessa questão que funciona, da duração razoável do processo, dessa linha mais de efetividade, do próprio desdobramento aí, que é da celeridade da tramitação dos processos, né? Mas esse contraponto aí, e isso me preocupa muito, porque que é o contraponto do processo qualificado, dos próprios cumprimentos corolários do processo justo, porque tu deve estar trabalhando, Botelho, bastante com um procedimento comum, eu não sei, gostaria até de perguntar da tua experiência com o juizado, mas na nossa área social, em que o juizado federal ele é obrigatório, né, nas demandas previdenciárias, é um verdadeiro caos essa questão do processo qualificado, né, porque se coloca assim a duração razoável como fim primário do sistema, e me parece uma inversão de valores absolutamente completa, colocar a duração razoável, a efetividade, a celeridade como algo que possa estar na frente, né, independentemente do rito que for, mas estar na frente da própria legitimidade do procedimento, da qualidade do procedimento, da possibilidade da parte com o seu advogado participar ativamente na condução do processo, naquela questão de interferir, ter condições legais de interferir na posição que o julgador irá adotar na sentença. E eu enxergo aqui um momento de uma certa crise assim do sistema dos ritos, assim, porque o juizado ele não tá ele não é um rito do código, né? Ele tem uma legislação especial aí, e eu gostaria de te ouvir com relação a essa questão dos procedimentos. Como é que tu enxerga hoje esse funcionamento dos procedimentos, o procedimento comum do novo CPC, do CPC de 2015, e esses procedimentos especiais aí, como é que tu vê, ou estou exagerando, que é uma certa crise dos procedimentos, especialmente esses sumaríssimos, ou como é que tu enxerga hoje essa aplicação no Brasil? Não, eu acho que tem algumas anomalias assim, que a gente pode ponderar. Dentro do trabalho, eu tentei, quando eu falo na ideia de processo qualificado, como um processo, digamos assim, prometido e devido pelo Estado Constitucional, é sempre pesando a ideia de que a gente vive entre dois grandes complexos valorativos. E essa é a base da tese do professor Guilherme Riso Amaral, que foi um dos marcos teóricos que eu me utilizei, que é segurança e efetividade. Então a gente poderia pensar como dois grandes princípios ou dois grandes complexos valorativos. E a partir daí, então a gente vive nessa balança entre um processo mais efetivo e um processo mais seguro. E a gente tem que tentar mais ou menos achar o fiel dessa balança, né? É natural que, eventualmente, quando a gente implemente algumas mudanças, buscando um procedimento mais ágil, e normalmente os procedimentos especiais acabam tendo uma certa missão nesse sentido, de buscar um processo por alguma especialidade, porque o legislador entendeu que aquele determinado bem da vida merecia algum rito diferenciado, enfim. Normalmente a gente tende a pecar um pouquinho com a questão da segurança, né? A gente tem que estar sempre tentando achar o ponto de equilíbrio nesses dois pontos. E isso não é nada simples. Mas esse é o problema, sei lá, que se a gente for estudar processo civil desde o processo romano, a gente vai acabar vendo que isso acontece de maior ou menor monta, sei lá, dos interditos, que eram os direitos reais tinham um procedimento diferente das áxios, e a posse até hoje, se a gente for ver, né, os direitos reais até hoje têm um procedimento especial.
também para a gente no Código de 2015. Quando a gente se volta aos juizados especiais, por exemplo, que é a situação que tu mencionaste, de novo, a gente vê um procedimento diferenciado voltado a um determinado motivo que a gente adequa o procedimento, né? A gente adequa em nome, basicamente, do direito posto ali, do tipo de direito, que seria um direito mais simples, né? A base que seria um direito menos complexo e com valor financeiramente, digamos assim, economicamente inferior. Então é uma daquelas formas de adequação procedimental que o professor Galeno Lacerda nos dava, né? já nos passava. Eu acho possível. Agora, evidente que quando a gente opta por um procedimento diferenciado, por um procedimento especial, em alguma medida, a segurança acaba, ou pode acabar, tendo algum tipo de, digamos assim, de mitigação, né? E a gente tem que tentar fazer com que essa mitigação não seja grande o suficiente que prejudique a qualidade ou a justiça, digamos assim, da entrega do produto final, que é a tutela jurisdicional que a gente busca, né? É difícil, essa é uma balança difícil sempre, muito tormentosa. Então, eu estava eu estava vendo aqui puxando esse artigo dos mitos, né? E olha que interessante, o primeiro mito do artigo do professor Barbosa Moreira é a rapidez, o primeiro mito, a rapidez acima de tudo. Ou quanto mais depressa melhor. Olha que sensacional essa tua lembrança, assim, porque é exatamente o ponto aqui da minha indagação, né? Ele coloca como o primeiro mito do processo da crise da justiça. A reflexão que ele faz, que eu acho muito legal, que ele coloca assim nesse ponto que a gente às vezes acha que um processo lento é um problema do Brasil. Se a gente estudar direito comparado, a gente vai ver que esse é um problema que todos os países discutem. Esse é um problema geral, todo mundo quer um processo mais rápido, né? Então ele tenta quebrar o primeiro mito, assim, que ele fala, olha, a primeira coisa que a gente tem que bater é parar de achar que a gente é o patinho feio, que só a gente tem um processo lento. Todo mundo tem, ou todo mundo gostaria de ter um processo mais rápido. Agora, processo leva tempo, contraditório leva tempo, ampla defesa leva algum... Claro que a gente tem que tentar combater o que a gente estava falando no início. Aquelas etapas mortas, aquilo que a gente pode tirar e não faz nenhum... Aquele tempo de escaninho, realmente, aquilo é inútil. Né? Aquele tempo que a gente ficava para a publicação da nota, aquilo é inútil. Agora, o prazo para defesa, o prazo para produzir uma prova, o prazo que o perito precisa para fazer um laudo adequado, esses são tempos que a gente precisa entender, e é difícil para a sociedade entender, Rubim, porque a gente está vivendo um momento, claro, que a gente tem relações muito instantâneas, né? As nossas, enfim, tudo ficou muito mais rápido na vida, né? Tudo ficou muito mais fácil, ágil. Então, não é simples entender que contraditório leva tempo. É verdade. É verdade. Aqui tem muita gente fazendo comentários aqui do nosso live, mas deixa eu pegar aqui. A Luana faz traz uma questão interessante para o nosso debate, que ela diz assim... como é que a gente enxerga o caso das audiências virtuais agora, nesse período aí de pandemia, os hipossuficientes muitas vezes não tendo acesso à tecnologia? Esse é um problema aí de exclusão digital, mas teve já alguma experiência, Botelho, nesse período de pandemia de audiências, webconferências, assim? Como é que a gente tem que refletir sobre isso? Provavelmente é um fenômeno que é irreversível, me parece, né? O próprio Poder Judiciário, muitas vezes, já tantas vezes demonstrou, aí é o meu sentimento empírico também, já demonstrou tanta resistência nas audiências presenciais. Me parece agora que essas audiências por webconferência, como também essas sessões virtuais, plenárias virtuais, tendência toda de aumentar, mas gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de efetividade versus segurança nesse ambiente, os riscos, principalmente, desse movimento. Tá. Eu posso relatar um pouco até do que eu tenho tido de experiências e o que eu tenho notado para a gente fazer uma reflexão aqui em conjunto. Eu fiz
Fiz algumas audiências pelo escritório e fiz algumas ou tentativas de audiências pelo Sajug, como eu te mencionei, pelo ambiente que eu tenho ali na PUC também, em que realmente a dificuldade é muito grande, muito grande. Para o jurisdicionado, muitas vezes é impossível e se fazer audiência. A audiência de instrução, eu tive 2, 3 tentativas, foi um desastre, né, porque eventualmente a testemunha também não estava com acesso à internet, internet muito lenta, não se conseguia, você teve que interromper a audiência, você teve que desistir. Para o jurisdicionado, né, muitas vezes muito difícil. Onde é que estava, só alguns parênteses até por curiosidade, onde é que estava a testemunha nesse caso? A testemunha estava no escritório? A testemunha com o autor, estava em casa? Onde é que estava? Nesse caso, ela estava na casa, eu passei para ela a orientação de tentar levar a testemunha com ela, né, na casa dela, para fazer a transmissão, mas esse caso era uma senhora idosa também, então tem toda uma dificuldade também que a gente está vivendo um momento de pandemia, então as pessoas às vezes estão bem isoladas, né? Tem mais essa. Só que a testemunha da casa dela, a internet estava ruim, enfim, e não conseguiu fazer a conexão direito, teve que, enfim, eu não podia abrir mão daquela testemunha, tive que pedir o cancelamento, mas eu tenho tido muitas dificuldades, porque são pessoas que têm, às vezes, um acesso difícil à internet, ou uma internet que não é de uma qualidade boa para transmissão, às vezes nem tem, né, como fazer a transmissão, e a gente tem que peticionar, indagado pelo juiz, se a gente aceita fazer audiência, tem que dizer que, em que pese a gente tem urgência com a ação, às vezes ação de alimentos, a gente tem muita ação de direito de família, no Sajug. Então, muitas questões envolvendo direito de família, muitas questões de necessidade, criança que realmente precisam, né, daquela situação, mas a gente tem que abrir mão de fazer audiência, porque a parte dispõe que ou que não tem condições, ou de que a gente não teria como a gente fazer a transmissão com ela. Então, a gente tem tentado agora resolver isso de uma forma operacional, né, internamente, mas não é nada muito simples, não. Não é muito simples, não. Eu tenho visto, principalmente nas audiências de instrução, como eu te falei, em que a gente depende, às vezes, de uma testemunha ou de uma outra. Entendi. Mas e o comportamento do judiciário nesse caso, então, tu entende que ele tem uma certa... Está entendendo a situação? Tem uma certa flexibilização ou nem sempre? Todas as que eu tive esse problema, sim. Sem nenhum problema. Não tive nenhum problema com dificuldade técnica, né? Seja para pedir uma oitiva novamente uma testemunha, enfim, uma coisa tem sido muito enfim, tem entendido bastante a situação, tem sido bem tranquilo. Fora essa questão do problema da internet em si, o que tu pensa sobre a questão mais do direito material envolvido? É possível a testemunha ela ser colhida esse depoimento, assim, longe do juiz, da presença física do juiz, teria validade, fazendo assim o discurso do advogado do diabo, assim, tu do outro lado, tu tendo que examinar uma testemunha que é do autor, tu sendo advogado réu, tu entende que há credibilidade nisso, há uma possibilidade muito grande de farsa, entre aspas, de conduta que beira a litigância de má-fé? Como é que tu vê esse cenário? Pois é, Rubim. Essa é uma questão excelente. Claro que tem se cobrado sempre na audiência, não só o som, mas também abrir a câmera, né, abrir tudo para que se possa, sempre testemunha, levantar a identidade, para que se faça ali uma conferência, enfim. Mas claro que a gente sempre pode ter algum tipo de instrução paralela dessa testemunha que a gente não consegue ter certeza que possa estar acontecendo algum tipo de influência por textos, enfim, outras coisas que ela não poderia usar naquela presença física. Difícil. Quanto a uma constitucionalidade disso, inconstitucional eu não vejo, eu vou te dizer por quê. Porque eu também não vejo uma cobrança, pelo menos assim, é uma reflexão que eu estou fazendo aqui contigo, que eu não tinha parado para pensar sobre o viés mais, sobre esse viés, digamos assim, mais constitucional do ato em si, tá? Mas eu não vejo nenhuma cobrança constitucional de que a oitiva tenha que ser presencial, tá? De que a oitiva precisa ser presencialmente com o juiz. A gente tem no código uma regulação da produção da prova com a presença do juiz, no código, né? E é interessante, porque se a gente pegar o direito comparado, a gente consegue achar outras culturas que, por exemplo, se a gente pega o processo estadunidense, o processo norte-americano, a gente vê que, aliás, a exceção é essa colheita
né? Em geral, se faz a colheita dessas provas, dessas testemunhas, inclusive sem a presença do juiz. Então, inconstitucional, assim, a princípio, eu não vejo especificamente uma violação. Não sei se é uma reflexão que tu já tinha ponderado antes, ou se tu tem, mas eu, assim, olhando a princípio, eu não vejo uma inconstitucionalidade, porque eu não vejo como uma determinação, um mandamento constitucional, a produção da prova necessariamente Sim. na presença do magistrado, né? Sim, sim. Até vou te dizer que no nosso campo previdenciário já há decisões do juiz ele autorizando que o advogado, no caso do segurado, o autor, né, ele colha a testemunha por webconferência, assim, por sistema eletrônico e que junte nos autos esse depoimento, digamos assim, para que não, como se fosse uma alternativa para não ter audiência presencial, né? Já que o INSS ele não vem fazendo as audiências, participando das audiências, o juiz está autorizando esse tipo de medida, que se aproxima muito de uma prova extrajudicial, assim, uma prova oral extrajudicial que vai se estabelecer o contraditório nesse caso. Estou pensando alto aqui contigo também. Ele vai estabelecer o contraditório a partir do momento que, digamos, essa gravação é juntada aos autos do processo eletrônico e o INSS, como réu, vai ter acesso a essa gravação para tempo rural, para alguma prova aqui de tempo, né, de trabalho, digamos assim, do segurado. Mas não, me parece que é um moderno meio de prova, que seria, se fosse considerado uma prova típica, mas eu também não vejo a prioristicamente assim como uma prova ilícita. Eu tenho uma dificuldade só no momento que a gente começar. Aí a gente pode talvez puxar para um lado mais constitucional, que seria a questão de participação na produção da prova. Isso é importante. Isso contraditório me assegura, né? Que eu participe da produção. Eu ter uma manifestação a posteriori da prova é diferente de eu participar da prova, da construção da prova, mesmo que de forma virtual, né? Mas que eu consiga interagir, que é o problema que eu vejo também, e aí eu poderia ponderar alguma inconstitucionalidade ou algum debate para isso. E é o problema que eu tenho também com a sessão de julgamento gravada, com a sustentação oral gravada, perdão, que também me incomoda. Porque ali eu efetivamente não estou fazendo isso de forma síncrona, eu não estou participando, eu não estou eventualmente, né, tendo a possibilidade de uma questão de ordem, que eu posso querer indagar na hora do... Isso, aí eu já começo a ter dificuldade. No sistema americano, eu não tenho dúvida que essa forma em que tu não participa do contraditório na origem, ela iria ser considerada uma prova ilícita no sistema americano. Agora, no sistema brasileiro, tu veja, por exemplo, a dificuldade. O INSS não faz audiências, não comparece. Como é que tu vai chamar o INSS, o Estado, extrajudicialmente para acompanhar uma audiência dessa, digamos assim, no escritório da advocacia, para a oitiva de uma testemunha? Né? Nós temos algumas restrições que trazem algum debate. E aqui eu puxaria, por exemplo, o artigo 372, que fala da prova emprestada, que não exige pelo sistema brasileiro que o réu que vai ser prejudicado, uma das partes que vai ser prejudicada, né, ele participe na origem da prova. Ele assegura a possibilidade do contraditório a posteriori. Por exemplo, um dos dispositivos que poderiam ser invocados, né, que é o 372. Então, realmente, é um debate bem interessante aqui. Mas aí é isso que traz toda a polêmica para a prova emprestada. É justamente esse o problema, né, da prova emprestada, que eu vejo o grande debate em torno dela, e que eu acho que o CPC foi muito lacônico na prova emprestada, porque ele não optou por não entrar nos grandes problemas. A gente sempre aceitou a prova emprestada. Dizer que a prova emprestada é um meio de prova é dizer quase nada em relação ao código anterior. Agora, é importante que seja o processo de origem tinha que ser entre as mesmas partes? Não, bastava que apenas uma das partes tivesse participado do processo de origem. Teria que ser a parte que produziu a prova, porque justamente o problema é esse. Se eu não participei do processo de origem e tu vem me utilizar uma prova emprestada num segundo processo que eu não participei da produção, eu vou impugnar a prova, dizer não, eu não participei da produção, eu não posso simplesmente sofrer os efeitos dela. E, em geral, isso a jurisprudência tem acolhido. Então, tem alguns requisitos para a prova emprestada. Pelo menos aquela parte tenha sido aquela parte que não está utilizando ou que não pediu a prova, é que ela tivesse participado do processo onde a prova foi, digamos assim, produzida, né, efetivamente.
para que ela tivesse participado da produção da prova, né? Que ela não tenha só simplesmente sendo imposto o resultado. Mas imaginando, por exemplo, que é uma perícia, tá? Essa prova emprestada. Só para a gente deixar mais próximo para o nosso colega que está nos acompanhando. Se é, por exemplo, uma perícia, se a gente fosse levar o pé da letra, que é uma prova emprestada, ela impediria que fosse necessária uma perícia no segundo processo, no processo que está entrando a prova. Que é um outro debate interessante, né? Se ela chegaria com uma prova sem perder a qualidade dela, e há quem defenda que chegaria com uma prova documental no segundo. Aí não faz sentido nenhum, né? Vai concordar comigo que ela tem que manter essa natureza. Se ela entra, mas tudo bem, mas eu vejo essa diferença. Se ela entra com uma prova documental unilateral, né, ela pelo menos ela entra com uma prova lícita. Ela entra com a prova, por exemplo, trazida pelo autor. Tu não impediria, imaginemos que essa prova ela viesse contra o réu. Tu não impediria o réu de fazer uma perícia no processo secundário. Mas também tu não impediria o autor de trazer essa prova como uma prova documental unilateral para considerar essa prova lícita. Perfeito. Concordo contigo. Mas aí eu vejo um espaço, no artigo 372, que tem absoluta razão que é lacunoso, eu vejo um espaço para a gente compatibilizar essas duas alternativas. Não, ela chegando como prova documental e não impedindo a parte que não participou de eventualmente fazer a prova pericial, ok. Aí claro que a gente tem que ver, aí teria que ver o caso concreto, eventualmente tu tem casos que é interessante, né? Mas se é eficiente ou não, porque tem muitas vezes a parte vai olhar, mas aí então não adianta nada, se eu vou ter que fazer. Tem casos, eu já tive casos assim, né? Em que, para mim, se eu não tive. Se ela chegasse com uma prova documental e eu tivesse que fazer igual a prova pericial, não adiantava nada. Para mim era diferente. Que para mim, dentro de um contexto geral que a gente utiliza no campo social e a preponderância de provas, tu poderia até examinar, digamos assim, fazer uma análise conjunta das duas perícias, entre aspas, a perícia que veio pela prova emprestada com a perícia ulterior que foi produzida no processo secundário. Tu poderia fazer uma tentativa de compatibilização, não como se fosse 880. Né? Perfeito. É que eu estou projetando, talvez aqui, algumas situações que às vezes até o custo da perícia tu quer tentar evitar, às vezes pela prova emprestada, enfim, e aí tu não... Tem algumas situações que... Sim. Mas tu vê, mas voltando àquela pergunta que o pessoal que tá falando aqui de novo sobre as audiências, a Josiane também Nardini pergunta agora sobre essa compreensão nossa das audiências no sistema que está sendo feito agora pela pandemia. Tu vê a minha primeira introdução no assunto, tu vê como essa medida como algo, Botelho, que seja que vai ser permanente agora, esse formato das audiências telepresenciais, uma tentativa de melhoramento, de amadurecimento, ou tu vê que realmente isso vai se dar num momento absolutamente de pandemia excepcional e depois a gente voltaria para o fenômeno das audiências presenciais? Difícil, sempre fazer uma previsão é sempre algo arriscado, né? A gente está falando sempre em novo normal, e a gente impressões, impressões. Eu te diria o seguinte, eu acho que assim como no direito, né, nas audiências, enfim, como em outras áreas, eu também tenho notado isso, a gente tem talvez visto que algumas situações a gente realmente fazia de uma forma burocrática. Eu acho que a gente vai repensar uma série de atividades na vida, né? Que eu acho que a gente vai repensar. Eu acho que o direito, por exemplo, vai ser muito influenciado em congressos. Eu acho que dificilmente a gente não vai conviver agora com congressos, com palestras online. As pessoas não vão, acho que, viajar mais, te confesso, acho que a gente vai ter muito isso. Acho que isso é uma tendência. Talvez os não nossos na aula, cursos. Os nossos cursos. Já estamos dando os cursos online. Eu acho que isso sim, eu acho que isso não volta. Acho que a questão da aula ainda tem alguma coisa que o professor presencial ainda também, talvez para graduação, assim, né? Que é a formação da base, eu ainda acho que talvez isso não tenha uma mudança. Nas audiências, eu te diria o seguinte, eu tenho achado bem sucedido, claro, desde que a gente tenha uma internet acessível, mais universalizada,
e talvez o 5G possa nos dar alguma evolução em relação a isso, né? Eu acho que, por exemplo, a audiência de conciliação, eu acho muito viável dentro de uma via eletrônica. Eu tenho tido boas experiências com audiências de conciliação, né? Porque muitas vezes, para conciliação, a gente não chega a ter uma grande. Não tem uma vantagem em relação, como a gente comentou agora há pouco aqui, da presença do juiz na questão da testemunha, de olhar no olho, de sentir, de ver se ela não está tendo algum tipo de instrução, enfim. Isso da audiência de instrução, ela tem algo que nos deixa com um pouco de receio, né? Mas na audiência de conciliação, não. Eu tenho tido algumas experiências muito positivas, assim, em termos de baixo custo de deslocamento e o resultado, se teria acordo ou não, muitas vezes eu não sei se estatisticamente mudaria algum. Eu acho que seria exatamente o mesmo, né? Talvez até na eletrônica tu até consiga, às vezes, conversar melhor, talvez para fazer um acordo, não sei. Eu tenho gostado bastante. A audiência de conciliação, para mim, o que eu tenho sentido é que sim, poderia ficar assim. Eu acho que, claro, repito, a internet universalizada, e que realmente porque eventualmente todos tenham acesso a isso, né? Mas talvez se não um regime híbrido, para quem puder ter audiência de conciliação eletrônica e quem não tem condições de fazer os meios fazer na forma física, acho que talvez isso aí possa ser uma evolução, sim. Acho sem nenhum prejuízo. Porque aí concordando contigo, eu também pensando alto, né, nessas primeiras aproximações, mas ali não haveria nenhuma restrição, nenhum cerceamento de defesa em matéria de provas, né, nessa audiência. Seria uma audiência absolutamente de autocomposição. E eu tenho alguns já relatos da Justiça do Trabalho que o juiz ele vem acolhendo não fazer audiência de instrução por webconferência se uma das partes se manifesta em sentido contrário, achando que pode ter algum tipo de prejuízo, né, com relação com relação ao oitivo aí das testemunhas, né? Porque me parece também que essa questão referencial, assim, essa questão da presença do juiz em audiência, toda aquela conotação que se coloca de respeito aí à verdade, todo de prestar o compromisso, toda essa questão na presença do juiz, ela realmente ela tem um impacto diferente, né? Quando ela é feita nesse momento por webconferência. Então isso a gente teria que realmente estudar um pouco mais ou ter mais experiências, ouvir mais gente para ter realmente uma posição, digamos assim, consolidada sobre isso, né? Não, com certeza. Minha impressão. Com certeza. Foi o que eu te falei. Eu passando aqui algumas impressões que eu tenho tido, né? Eu não, como eu te falei, a minha impressão foi negativa com as audiências de instrução, mas foi positiva com a de conciliação. Agora, claro que isso a gente tem que realmente amadurecer e voltamos a Barbosa Moreira, né? A gente precisa controlar, ver o que funcionou, ver o que não funcionou e efetivamente fazer um estudo científico disso, e não simplesmente por achismo, né? Não porque o que a gente, um ou outro sentiu, e ele usa uma expressão que eu gosto, a gente muda as coisas por uma conversa no foro, a gente se encontra, os advogados e o juiz, a audiência tal não está funcionando, né? Não está, vamos mudar, e vai indo, e aí alguém propõe alguma coisa, e as coisas vão acontecendo, às vezes, sem realmente algo científico, né, que nos dê uma base, uma tranquilidade para fazer algo que realmente seja adequado. Muito bem, professor Botelho, muito bem. A conversa nossa passou voando aí, o nosso horário, o sistema está me indicando aqui que a gente já está caminhando para o final. Tá batendo foi uma conversa, tá batendo, foi uma conversa de alto nível aí, né? A gente sempre faz as perguntas, não necessariamente procurando as respostas, mas também para a gente dividir algumas angústias, né, e algumas dificuldades que são próprias desse período de transição e principalmente para nós que atuamos como advogados e que estando na linha de frente acabam tendo uma responsabilidade maior de conduzir todo esse cenário, né? Fiquei pensando aqui, como na minha área também é social, tua área
tu tem toda essa questão também na faculdade, fora da tua atividade como advogado. A gente carrega uma responsabilidade grande de condução e de ter que encontrar alternativas, né? Isso tudo na pandemia nos expôs, entre aspas, um pouco mais ainda, mas também nos força a encontrar soluções. Me parece que tem sempre um lado positivo em tudo isso, né? Professor Botelho, suas contato aí, o que o senhor vem fazendo em termos de produção, o que o senhor está pensando em fazer? Acabou seu doutorado aí na PUC, né? Verdade. Recentemente. E para quem quiser fazer um contato, tá no Instagram agora também, tem um outro ponto de contato que os nossos alunos possam lhe procurar aí para alguma questão processual? Fica à vontade. Tá, maravilha, tia. Tem a página do escritório, www.botelhoemelani.adv.br. Meu e-mail é guilherme@botelhoemelani.adv.br. Na PUC também, guilherme.oliveira@pucres.br. Então também atuando lá. Então, enfim, qualquer forma aí quiserem no site ali vocês vão encontrar todos os contatos também meus. Tá lá o e-mail, tá lá o telefone também, enfim, é bem fácil. A obra que a gente conversou foi essa aqui, Direito ao Processo Qualificado. Então, quem tiver interesse também, acho bacana. Boa. Aí a que a gente vai sortear. Livraria, também, né? O Direito ao Processo Qualificado é a livraria do advogado, né? Só para livraria do advogado. Do advogado, tá. E a que a gente vai sortear é a editora... Foi pela TOT, editora TOT. Inclusive, e agora a minha ideia é da questão da tese de doutorado também. Eu apresentei, eu queria fazer uma versão comercial dela. E estou finalizando. O problema dessas situações, eu te aconselho a não fazer o que eu fiz, tá? De querer escrever uma versão comercial, porque eu já escrevi um capítulo e aí agora já estou num outro capítulo e às vezes tu vai ficando e a gente vai sempre querendo colocar alguma coisa, enfim, a mais, e só que isso não acaba nunca, né? Tu sabe que essa atividade ela toma vida e vai seguindo. Tem que simplesmente pegar e publicar. Eu acho que é mais fácil do que ficar botando tudo que você vai imaginando. Porque as críticas, elas podem vir igual, né? Então, construtivas ou não. E quanto mais tu escrever, mais espaço para crítica tu dá, né? Ah, sim, é verdade. É verdade. Gente, esse foi mais uma live aí do professor Rubim, no domingo, trazendo aí sempre um grande convidado. Espero que vocês tenham gostado. O professor Guilherme Botelho nos ajudando Rubim, a refletir um pouquinho aí. Claro. Deixa eu só também fazer já que tu já vai fazer o fechamento, né? Vou. Tá, então só te agradecer muito também. Aí o convite, cara, é sempre uma honra falar contigo. Sabe que eu gosto muito de ti. Tu é um grande doutrinador, um grande jurista, mas é um amigo e é uma das pessoas que eu vejo de um carinho, de uma atenção que tem com todo mundo aí. Tenho certeza que não é à toa que teus alunos te elogiam tanto. Porque além de um jurista, é um ser humano diferente. Muito obrigado, querido. Sabe que é recíproco. Sabe que é recíproco, né? Esse carinho, né? Tanto é que uma das lembranças tão bacanas que eu tenho de ti aí foi do teu casamento aí com a Ingrid, que a gente fez questão de estar junto, e tenho certeza que o pessoal que não te conhecia aqui, os meus colegas aí também do Brasil inteiro, da área previdenciária, que sabe não conhecia o professor Botelho, tiveram uma excelente impressão, né? Acredito que todo esse debate e as minhas perguntas, que são sem combinar nada nunca, né? Eu faço as minhas perguntas, o pessoal que se vive, que vem aqui, demonstraram de uma maneira muito clara a tua maturidade como doutrinador, como profissional, né? Porque as tuas respostas, elas não são evasivas, né? Elas são exatamente elas comportam o teu grau de cognição e o teu grau de experiência assim que tu tens, né, no processo e na vida. Então, estou muito satisfeito, tenho certeza que os nossos colegas estão muito satisfeitos. O sistema está me dizendo que tenho 20 segundos para fechar. Abraço, querido pessoal. Valeu. Abraço. Essa live vai para o Telegram, vai para os nossos grupos também no WhatsApp. Domingo que vem, 20h30, estamos aqui, professor Rubim, vivemos de processo, hashtag. Valeu, gente. Boa noite.
Valeu, abraço.